Pessoas, sejam muito bem-vindas. Thalita Pates aqui, eu sou advogada, sócia da Fernandes e Pates e Sociedade de Advogados. Estou com o Diogo Fernandes, meu co-host, sócio comigo na Fernandes e Pates Sociedade de Advogados e do grupo Best Business Empreendimentos Imobiliários. Bem-vindo, Diogo. Obrigado, Thalita, pela apresentação, minha sócia, parceira, co-host nesse podcast. É uma alegria muito grande estar mais uma sessão aberta. Hoje com dois convidados que são políticos. Verdade, isso aí. Um deles um pouco distante do cenário, mas que contribuiu muito com a cidade de Indaiatuba. Por muitos anos foi prefeito da cidade. E também com um candidato à vereança, à candidatura de vereador hoje, nas eleições de 2024. Isso, é a primeira sessão que nós já estamos agora no período de campanha eleitoral. Então, a sessão está aberta. Mais uma vez, nós teremos hoje dois convidados, porque nós gostamos muito de compartilhar a nossa sessão, como foi o último episódio. Então, vamos começar pelo mais experiente. Ele foi policial militar, tenente, capitão e major da PM, deixou a instituição para se tornar vereador de 2001 a 2004, foi presidente da Câmara, prefeito por um mandato de 2005 a 2008, candidato a deputado federal e hoje é empresário do ramo de agronegócio e na área de loteamentos. Casado com 2 filhas, José Onério, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, o Diogo, a você, Thalita, e ao meu amigo também, Eliseu, que está aí se prontificando a adentrar essa nova etapa da política de Indaiatuba. Isso aí. Também, então, o nosso convidado na sessão especial de hoje, Eliseu, que está há 33 anos residente na cidade de Indaiatuba, atualmente é candidato à vereança no município de Indaiatuba, formado em administração de empresas, é proprietário da Harmonia Formaturas, foi presidente do Grêmio Estudantil Professor Antônio de Pádua Prado e da Liga Regional Desportiva Indaiatuba, foi presidente da diretoria do Clube Primavera, hoje é presidente do Conselho Deliberativo do Clube Primavera, além de fazer um trabalho social junto à ONG Formiguinhas. Eliseu Marques, muito obrigada por aceitar o convite, também seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, Thalita, doutor Diogo, né? Nosso companheiro aqui, o José Onério, os mais, falando, né? O Zé Onério. José Onério. É uma nova empreitada, né? E tem que pegar muita experiência dele aí, muitos conselhos para que a gente flua bem nesse novo segmento que a gente está, nesse novo desafio, né? Isso, legal. Com certeza. Onério e Eliseu, obrigado por terem vindo no podcast. Acho que vai ser uma sessão que vai contribuir muito com o pessoal de Indaiatuba e de região. E inicialmente eu gostaria de saber do Zé Onério, que foi prefeito de Indaiatuba, mas nasceu em Santa Cruz da Esperança, uma pequena cidade na região de Ribeirão Preto. Isso, Santa Cruz da Esperança, que é a cidade de fato onde eu nasci, na verdade não era a cidade quando eu nasci, o município era Cajuru. Santa Cruz passou a ser cidade, a ser município em 1997. Legal. Então, hoje, com pouco mais de 2.500 habitantes, é uma das menores cidades do estado de São Paulo. Nossa. Mas é um berço querido, gostoso de E o senhor viveu até que idade lá? Como que foi essa sua trajetória inicial? O senhor saiu da cidade só para ir para o Barro Branco? Ou foi antes que você saiu de lá? Não, eu vivi 18 anos, a gente morava no sítio e a cidade estava a 6 quilômetros. E Cajuru a 15 quilômetros da cidade. Então foi uma trajetória aí, tanto quanto... Eu não vou dizer sofrida, porque isso não é sofrimento. É diferente, né? É diferente. Hoje, né? Mas era tipo assim, andar 6 quilômetros de manhã a pé, depois 15 de ônibus, e depois à tarde, lá para as 1h da tarde, mais 15 de ônibus e mais 6 a pé para voltar para casa. Isso durante 7 anos eu fiz. E como que foi essa decisão inicial de você se tornar policial militar, fazer uma carreira, estudar na polícia militar? Como que foi essa ideia, essa vontade? Na verdade, Diogo, eu fiz o colegial em Cajuru, terminei em Ribeirão Preto por conta até de trajetória, né, de vida. Eu achava que Cajuru já não dava mais, porque não tinha um mercado de trabalho. E eu fiz um primeiro ano de faculdade de Direito, mas foi quando eu prestei exame em 75. Eu prestei exame no Barro Branco e tive a sorte de entrar na primeira tentativa.
E em 76 eu fui para o Barro Branco, mas fui porque, assim, você perguntava, mas tinha tendência de ser um policial militar? Nem tanto. Eu tinha várias pessoas na família que eram policiais militares. Já tinham pessoas que haviam passado pelo Barro Branco, primos. E aí, num comentário um dia lá num casamento, o meu irmão comentou com um deles, que era tenente na época, que eu poderia tentar, porque eu gostava de estudar. E eu ouvi aquela conversa à noite, assim, todo mundo reunido. O seu irmão já era policial na época ou não? Não, meu irmão não. Mas o meu primo era tenente. Legal. E aí, numa conversa deles, eu escutei uma conversa que não era para mim, eu escutei meio que sem querer. E aí eu falei, vou prestar. E fui, de fato, consegui entrar no Barro Branco em 76. Aí sim, aí eu tive uma trajetória, porque fui aspirante, quer dizer, cadete primeiro, fiz 3 anos de Barro Branco, depois isso interno, full time, entendeu? E depois... A faculdade ficou de lado. A faculdade ficou esperando. Fui terminar a faculdade depois que eu saí, aí eu voltei a terminar a faculdade, até porque uma boa parte das matérias você faz no Barro Branco, né? Porque De direito. Lá são 24 matérias, então tem matéria. Bastante coisa. Puxado. E aí foi onde aconteceu que eu, de fato, me formei. Aí fui trabalhar. Primeiro fui direcionado para a cavalaria. Eu tinha uma afinidade com a cavalaria. Fui primeiro colocado na época de cavalaria e fui para o regimento. Aí permaneci 2 anos no regimento, depois fui para o trânsito. E aí galguei aí segundo tenente, primeiro tenente, capitão e major, praticamente no trânsito. Saí uma vez para ir fazer um trabalho no batalhão de guardas, depois voltei de novo para o trânsito. Até 98, que eu aí sim parti para outro campo aí, que foi quando eu me arvorei a entrar na política. Então, além do Barro Branco, o senhor fez direito? Sim, logo que eu saí do Barro Branco, eu trabalhava no trânsito, aí eu fiz direito em Guarulhos, na FIG. Mas nunca atuou na área, nunca teve vontade de advogar ou de exercer a profissão? Só para conhecimento, realmente. Me formei em ciências jurídicas e não cheguei nem a fazer exame da ordem. E aí o senhor trabalhava em São Paulo nessa época, e como que vem parar em Indaiatuba na vida do Zé Onério? Como que você veio parar em Indaiatuba? Em Indaiatuba eu tinha amigos em Indaiatuba, amigos do próprio Barro Branco. Eu tinha o Bellini, que é coronel, o Motoca, que era daqui também, que é capitão, que depois foi vereador também. Tinha amigos aqui, a família da minha esposa tinha casa aqui, entendeu? Então a gente vinha passar finais de semana aqui com as filhas. Essa altura já as minhas filhas eram pequenas. E aí eu fui gostando, acabei comprando. O Nares lançou a Vila Suíça, eu comprei o primeiro terreno, depois construí, e assim foi. Foi se apaixonando por Indaiatuba, que não é muito difícil de acontecer. Exatamente, né? Foi muito legal, muito gostoso, isso desde 1980, tá? E aí em 92 eu de fato mudei para Indaiatuba, porque eu vinha para Indaiatuba finais de semana. Veraneio, né? Casa de veraneio. Vinha na sexta-feira à noite e voltava no domingo. Aí quando foi de fato em 92 eu mudei para Indaiatuba. Continuei trabalhando em São Paulo, mas morando aqui. E aí voltava. Sim. E aí em 98 é que eu me inspirei a entrar na política. Fui candidato pela primeira vez a deputado estadual. E como veio essa vontade, essa inspiração da vida Veio pública? porque na época da eleição do Collor, eu tinha um amigo da polícia que nos envolveu na campanha, entendeu? E eu me despertei. Com aquilo eu acabei me despertando para o sentido político. E aí sim, aí em 98 tive vontade de ingressar, fui candidato a deputado estadual. Na época fiz 22.500 votos. Antes de ser vereador, você já foi deputado Antes de ser vereador. Foi a primeira candidatura minha, foi deputado estadual, em 98. Saí com o Francisco Rossi, que era candidato a governador. Fiquei terceiro suplente, mas não me elegi. E aí sim, aí em 2000, eu voltei a ser candidato, aí fui eleito vereador. Fui o segundo mais votado. E já com um compromisso do grupo da época que eu fosse presidente da Câmara
de cara, sério, entrasse como presidente da Câmara. Já tinha traçado esse plano. Já. E aí eu assumi a presidência da Câmara no primeiro dia de mandato. E como que foi a sua decisão, à época, de saber que se eleito ia ter que deixar a Polícia Militar e a sua trajetória ali? Você já era major, tinha a expectativa, creio eu, de ser tenente-coronel, coronel, evoluir na polícia até o nível máximo, mas a decisão política, se eleito, o policial tem que deixar, de fato, o trabalho, né? Eu penso assim, a vida é feita de fases e de emoções e de trabalho. E não importa onde você vai trabalhar, entendeu? Claro que eu gostava da Polícia Militar, sem dúvida alguma, né? Fiquei lá há 24 anos. Mas estava na hora também de buscar novos horizontes. E foi por isso que eu me prontifiquei. Tanto é que um pouco antes saiu o Motoca, nós fazíamos um curso para ser promovido a major e ele saiu antes e não foi promovido a major, entendeu? Ele ficou como capitão e eu esperei um pouco mais, fui promovido, mas eu acho que vida que segue e foi bom porque é uma experiência nova, não tem dúvida, que eu fui eleito vereador e aí depois, nessa trajetória, no meio do mandato de vereador, eu fui novamente candidato a deputado, só que aí já não mais a estadual. A federal foi quando eu dobrei com o Rogério. E o Rogério foi eleito. Eu, apesar de ter feito 57.500 votos... Já dobrou da primeira campanha. Ainda não fui, entendeu? Mas me cacifou para ser candidato a prefeito em seguida e foi eleito prefeito em 2004. Por que essa mudança de cenário? O que o senhor observa assim? Porque foram duas campanhas na deputado estadual e depois federal que o senhor ficou na suplência. Já era aquela expectativa, vou assumir, não vou assumir, como que vai ficar? E depois mudou o cenário para o municipal. Na verdade, eu era um político iniciante. De toda forma, eu era um político iniciante. Mas eu tinha muito mais propensão ao executivo do que ao legislativo. Porque como capitão eu já havia administrado tropa, batalhão, entendeu? Então eu já tinha um outro direcionamento na questão de administração. E aí sim, aí veio a vontade da candidatura a prefeito e tive a oportunidade de ser eleito prefeito em 2004 e fui prefeito de 2005 a 2008. E durante esse mandato como prefeito, Indaiatuba foi eleita a cidade número 1 em qualidade de vida na sua gestão, pelo Firjan. Sim. E o senhor recebeu 2 vezes o prêmio Selo Sebrae Prefeito Empreendedor Mário Covas e foi o único prefeito que ganhou o prêmio Parceiro da Paz e da Sustentabilidade pelo IGWC. Qual que o senhor acredita que foi o diferencial da sua gestão para ser tão reconhecida e quais eram os desafios daquela época? Porque era uma outra Indaiatuba, muito diferente do que nós observamos hoje. Indaiatuba mudou muito rápido. Aliás, desde que eu me envolvi com a política, que eu me envolvi praticamente quase que no primeiro mandato do Reinaldo, que era vereador, dali para frente a gente meio que envolvidos juntos aí em campanhas mas Indaiatuba teve uma outra trajetória. Agora, da minha parte, eu foquei muito no social. Aliás, foquei em todas as áreas, mas assim, deu um ênfase especial no social, no meio ambiente, plantio de árvore. Nós praticamente quebramos o recorde de plantio de árvores na época, plantamos. Nós fizemos aliás, nos inscrevemos no Guinness. Nós tivemos problema lá mas assim, do plantio de árvores, de plantar, se não me engano, são 150 mil árvores em 1 hora. A gente teve essa ousadia de fazer isso lá no Pimenta, entendeu? E plantamos, de fato, muita árvore, não só no Parque Ecológico, mas ainda como todo, praças. E o social, extremamente importante, tá? Eu, na época, eu tive aqui uma figura que me ajudou muito nessa questão do social a nível mais federal, que foi o Dom Mauro Morelli, que fez com que a gente tivesse uma outra visão, entendeu? E fizemos, dentro do social ainda, nós praticamente esgotamos a questão habitacional de Indaiatuba para moradores de baixa renda, que foram as primeiras 100 casas lá no Caminho da Luz, e depois mais 120 casas no Veredas
da conquista aqui já na saída para Montemor, e só que nós ousamos fazer casas para as famílias mais necessitadas do município. Nós não fizemos aquela situação dos sorteios. Não, simplesmente conversei com o pessoal que cuidava disso, do social, e levantamos na verdade, 220 famílias mais necessitadas do município e contemplamos essas famílias. Então, a gente deu um up para todo mundo. Entendeu? Outra situação que eu me lembro muito bem também, Onério, era a situação de enchente na cidade. Eu lembro que no ano de 2002, 2004, Indaiatuba tinha enchente na Presidente Kennedy, na SECAP, e foi um dos projetos que eu me recordo muito bem que o senhor executou e transformou a cidade, né? Nós tivemos 2 problemas cruciais de enchente em Indaiatuba. Um era no Califórnia, no bairro do Califórnia, e o outro era na Cidade Nova, né? Ali na região da Kennedy, da Itororó, aquela região. Eu lembro muito disso. Mesmo. E aí nós fizemos um projeto grande, na verdade, não era um projeto, porque quando a cidade foi, de fato, a Cidade Nova foi criada praticamente, não foi pensado nisso, não tinha em galerias, em escoamento de água e tal. Então nós fizemos um projeto audacioso para a época. Eu me lembro de, como prefeito lá, de estar assim, visitando obras e andar nos túneis, porque eram praticamente túneis, né? As galerias, a gente andava em pé, eu andava em pé ali, aquilo que era a bitola daquilo para a gente chegar no Parque Ecológico. Mas resolvemos, graças a Deus, o problema da Cidade Nova e também do Califórnia. Mas falando em campanha, Onério, trazendo um pouco mais para a campanha, o senhor disse que já participou de algumas, né? Mais de 5 campanhas. E o que o senhor vê de diferença de uma campanha municipal para uma campanha estadual, para uma campanha a nível federal? Qual que é o mecanismo que você acha que se encaixa melhor numa campanha municipal, diferentemente de uma campanha a nível federal? Bom, a campanha municipal é corpo a corpo. É conversa, é visita, seja para vereador, seja para prefeito. Para vereador, muito mais, porque a disputa é muito maior. O pessoal fala que quando eu chego, já chegou alguém. Né? O vereador é muito maior. Tá fechado comigo, eu vou falar com ele, não, mas meu cabeleireiro já vai vir, É claro que hoje... Meu amigo também vai. Hoje, com o advento da internet, com o advento até da própria IA, né, você melhorou muito para todo mundo, mas ainda é corpo a corpo, ainda é visita, ainda são reuniões. Agora, para deputado hoje funciona muito a internet, funciona muito o investimento em mídia social, entendeu? A vitrine do que foi feito, exatamente, do que vai ser feito. O municipal ainda é o olho no olho. É o olho mesmo, no olho, e as pessoas reuniões, acho que votam no candidato, né? Não pensa muito na bandeira do partido. Não, convencimento, é o candidato, não há a questão, é apartidário, eu penso. É claro que hoje nós temos muito de... Hoje é comum você ficar com essa dualidade de esquerda e direita e tal, mas para o municipal vale mais a pessoa, o caráter da pessoa que está ali tete a tete com o eleitor, e aí sim, aí funciona esse bate-papo. É verdade. E aproveitando a deixa, então o Eliseu está nesse cenário agora. Candidato pelo MDB em Indaiatuba. Para vereador. O que você... Mas você também já está aqui em Indaiatuba há 33 anos, então acompanhou a gestão aí do José Onério. O que você também nota essa diferença? Tem essa diferença de campanha já? Tem muita, né? Muita. Tudo que o José falou aqui é pura realidade, né? Eu vim 33 anos, vim no bairro Vila Maria Helena ali, e depois, 2 anos, fomos lá para Morada do Sol. Então, tudo que você vê, José Onério, Gaspar, Reinaldo, falando, é tempo da sacolinha, eu vivenciei na Morada do Sol. Era sacolinha mesmo, você tinha uma casa, você enxergava outra muito longe, era boi andando, né? O que é a sacolinha? Explica pro pessoal que tá ouvindo. Choveu, você não andava, né? Era estrada de barro. Então era barro, né? Naquela época, a Morada do Sol não era asfaltada, né? Aí você tinha que colocar a sacolinha no pé para ir para a escola ou para trabalhar, você tinha que colocar para não sujar o restante tudo. Pelo menos só a sacolinha sairia suja, né? Então, era uma dificuldade muito, né? Então, não tinha asfalto, não tinha nada. E aí você viu a notoriedade de quando veio uma gestão que se preocupou com uma cidade como um todo, né? Existia até uma barreira muito... A gente, como era moleque, a gente não vivenciava isso, mas ouvia falar muito, né? Tinha um lado, né? Até Oliveira Camargo era uma cidade e para lá era outra, né? É verdade. Então, e acabou essa barreira.
evoluiu, né? A cidade evoluiu muito. Isso que falou, eu vivenciei, né? Todo o trabalho do Zanelli. Vivenciei e tive o prazer, né, de conviver junto com ele, que eu era presidente da Liga na época, que o Zanelli era prefeito, e eu ia muito lá. E assim, a Liga era bem menor que a estrutura que tinha hoje. O Zé sempre abria as portas. Falava, não, tá aqui, ó. Como ele pensou, o futebol é uma parte social também da coisa. E ele sempre abriu a porta e gostou muito da área esportiva. Então a gente tinha esse relacionamento através do esporte. Eliseu, você já na cidade há mais de 30 anos, conta um pouco da sua relação com Indaiatuba, como que você veio para aqui, da onde você é, como que foi o seu início na cidade e hoje como que é o seu trabalho aqui no município. E esse amor em comum de vocês dois pelo esporte também, que é muito interessante. Nós viemos porque meu pai veio primeiro, eu sou de Mineiro, Coronel Murta, mas parecido com o Zé aqui, Coronel Murta é a cidade, eu nasci no distrito que chamava Ouro Fino, só que aí ninguém usa mais falar Ouro Fino, porque tem Ouro Fino famoso, é Ouro Fino aqui do sul, lá em Minas, né, no norte de Minas, então se falamos Coronel Murta, que é 1.200 quilômetros, pouquinho daqui, né? Então aí nós viemos, primeiro veio meu pai, uma irmã mais velha, conheceu a cidade e veio. A dificuldade no norte era muito grande, né? Falta de água, né? E não tinha estrutura nenhuma para atender. Aí depois ele conheceu e nós viemos morar na casa do meu tio, que morava ali na Vila Maria Helena. Por 2 anos, aí saiu a Morada do Sol. Na época era bem, né, fácil de se adquirir os terrenos, até porque não tinha estrutura nenhuma, como citamos aqui. Então construiu lá e a gente construiu 2 cômodos e começou a morar. Mas não tinha água, não tinha esgoto, então era fossa. Isso então... você bem jovem, quantos anos o senhor tinha? Aí nessa faixa aí eu já tinha uns 12 anos mais ou menos. Criança. Bem criança. Então é de Indaiatuba praticamente, né? Veio bem criança e já é de Indaiatuba. Eu falo para meus filhos assim, hoje eu tenho esse costume de, né, um dia por semana a gente ir na casa dos avós, dos meus pais, para ele ter essa vivência. E lá o banheiro que é hoje, a casa do meu pai, era no que sou eu e mais 5, né? Mais um irmão e mais 4. O banheiro que é hoje era no que nós 6 dormíamos, né? Nossa. O banheiro mesmo era do lado de fora, era fossa, não tinha energia, não tinha nada. Então, e aí a realidade era outra. Era bem diferente, né? Mas é que nem o Zé falou, não é sofrimento, era a realidade que a gente encontrava, E é né? o que eu penso hoje em dia, as pessoas criam um problema nessa questão de criação e ninguém cresceu traumatizado. Né? A bem verdade é que essas vivências trouxeram essa experiência e nos lapidaram para ter a maturidade hoje, para enfrentar esses desafios com mais seriedade, com mais serenidade. Isso molda o ser humano realmente. Não é, você não cria traumas. Hoje em dia eu vejo pais assim, é tão difícil. Eu não tenho filhos ainda, eu imagino o desafio que é criar filhos. O Diogo tem 2 filhos, ele sempre comenta sobre isso também. Minha irmã também tem um filhinho pequeno. Então é um desafio para os pais, porque hoje em dia é muito fácil, vamos dizer assim, a vida deles. Esses desafios que vocês mencionam, que eu escuto meu pai falar, da época dele também, começou a trabalhar com 5 anos, era uma coisa que hoje a gente fala, não tem espaço, né? Na realidade. Pela facilidade, acaba havendo um excesso de proteção, entendeu? Porque você resolve tudo para o seu filho. O seu filho que deveria fazer tudo isso para aprender, para ser lapidado, acaba não fazendo por causa da proteção dos pais e do próprio sistema, entendeu? Exatamente. E hoje em Indaiatuba, quando se fala de futebol, seja ele amador ou profissional, muito se lembra do Eliseu. Sim, com certeza. Eliseu, como que surgiu o futebol na sua vida? Você já veio lá do Nordeste, do norte da Bahia com esse futebol na veia ou adquiriu isso aqui em Indaiatuba, esse futebol? Por incrível que pareça, nós somos em 6, o único que gosta de futebol sou eu. Não acredito. Meu pai não pergunta que time você torce, quem ganhar eu tô torcendo. Não acredito. Não assiste futebol, minha mãe também não, meus irmãos, então tem um irmão e também não gosta. Ele passou a gostar um pouquinho porque a esposa gosta de futebol e ele assiste um pouco. Então ele gostou e despertou assim. Eu falo que tem 2 coisas. Uma, a gente tinha na Morada do Sol, como a gente morava lá, tinha a comunidade de São João Batista que criou. Então ali a gente sempre frequentava muito a igreja e criou o grupo de jovens, né? E dentro desse grupo de jovens fica muito ocioso, não tinha o que fazer, não é que nem hoje, tinha isso, a gente começou a criar os campeonatos entre comunidades. Aí, além da paixão pelo esporte e futebol, veio pela organização, né, da competição. Aí eu estudava no Camilo, e a gente sempre, né, hora de intervalo, qualquer horário, a gente estava jogando futebol. Tinha uma bolinha ali. Tinha uma bola, eu falo que é o esporte mais praticado por ser o mais barato, né? Hoje estão encarecendo muito o futebol, mas
é o mais fácil, né, para você contentar a maioria. Então ali veio e depois eu fui para o Antônio de Pádua. E no que fui no Antônio de Pádua, aí sim eu identifiquei mais. Até uma fala do Zé que falou de questão de polícia, eu lembro que na 8ª série perguntava para mim o que eu queria ser, e já jogava futebol tudo, mas nunca falava futebol. Eu falei, eu queria ser policial, né? Eu falei, eu quero ser policial, mas quero ser policial federal. Aí depois, quando eu fui para o Antônio, me envolvi no Grêmio da escola, aí eu me identifiquei mais com o esporte, eu vi o poder de transformação que o esporte tem. Que eu saí de um período, né, estudava à tarde, você vai para a noite, uma diferença, eu era de 15 para 16 anos, e estudava com alguns de 23, 25, 20, e que aí encontramos uma escola não tão legal, né, naquele momento. Aí veio o Grêmio. Aí você viu o poder do Grêmio que tinha, né? Já tínhamos problema de droga, como existe hoje tudo, e nós começamos a abrir a escola para a comunidade, através do Grêmio, né? Foi identificando mais pessoas, mais líderes ali que gostavam do futebol, do esporte, e fomos fazer. Aí nisso que fomos fazer as competições, aí a escola era fechada aos finais de semana. Então eu fui até a diretora e falei, mas vamos abrir. Eu falei, mas quem fica? Não, nós ficamos responsáveis. Então nós proibimos, não precisou de nós Grêmios, nós mesmos chamamos ele e falamos, olha, o negócio assim, quem usa, a gente quer tirar para que os menores não vá usar, né, a droga. Vamos abrir a escola, vocês vão ter seu horário, mas nós vamos ter horário para treinar. Então eu era lá 15, 16 anos e treinava os de 12, 13, Nossa, a gente treinava e criança começava... Cuidando de criança ali, para ninguém ficar na rua. Mas Olha criamos só. o respeito até a toda a comunidade. Primeiro começou só nós, contra o aluno. Então abrimos a escola, ia pintar a escola, era o Grêmio, reunia aluno, fazíamos festa na escola, festa da primavera, tudo para arrecadação, para comprar tinta, fazer. Quadra não era coberta, 10 horas da manhã, todo mundo jogando bola, bolha no pé, isso, mas todo mundo feliz. E a comunidade abraçou. Então, nós não precisava mais ter o elo, assim, por exemplo, aquele que o usuário, o horário que a gente estava dando treino, ele nem chegava perto, já sabia, respeitava, e depois nós fomos começando a trazer a família. Então, nós íamos... Foi o primeiro Grêmio a disputar campeonatos promovido pela Liga. Então, nós saímos lá do Antônio Pádua, na Morada do Sol, vinha jogar aqui contra a Tejusa, a Primavera nas quadras. Saía de bicicleta, isso tudo. Aí os pais começaram a identificar isso. Aí um pai já tinha uma perua, começou a levar os mais novos de perua. Um professor abraçou a causa, já começou a levar de carro. E o Grêmio começou a ir, né? Eu lembro que no primeiro a gente ia lá, perdia de 7, 8, nós saía feliz que nós estava ganhando. Nós nunca tinha jogado no Tejusa, estava perdendo pro Tejusa, né? E na quadra da Tejusa já estava feliz demais. Que bacana. Aí com esse trabalho que fez no Grêmio, a diretora do Antônio de Pádua era a esposa do presidente da Liga. Que é a Lid, ou não? Que é a Lid, isso. Aí ele convidou eu para trabalhar na Liga. E no que foi para trabalhar na Liga, eu lembro bem, eu falei assim, Cocada, o apelido, né, Clodoaldo, foi Cocada, mas o salário que a Liga pode me pagar, eu não consigo pagar nem a faculdade, eu quero estudar, eu quero fazer. É só isso o problema? Eu falei, eu preciso, no mínimo, pagar a faculdade. Eu falei, então tá bom, aí eu vou conseguir 50% de bolsa. Aí conseguiu 50% de bolsa e a gente foi trabalhar na Liga como funcionário, depois, né, passamos a ser diretor, vice-presidente e presidente. E nessa época, como presidente, tinha ido muito lá com o Zé, Capitão Motoca, que foi secretário de esporte. E nessa época, o gabinete tinha mais acesso. Ainda tem acesso hoje, ainda é aberto hoje. Ainda é aberto. Mas nessa época, acho que as pessoas se dirigiam mais fisicamente. A gente recebia muita gente. Atendia a demanda direta, assim, com certeza. Das pessoas de Indaiatuba. Com certeza. Nós tínhamos aí, praticamente, além de atender as demandas no sábado na Rádio Jornal, no programa Rádio Audiência, então a gente canalizava e aí as pessoas iam falar com a gente lá, que as pessoas que precisavam, na parte social e na parte esportiva também. Foi muito bacana. Falando um pouco mais sobre futebol, né? A gente ouviu você falar sobre o futebol amador, sobre sua iniciação no futebol, e agora falando de futebol profissional. Como que você foi parar no Primavera? Como que foi essa relação com o clube? E como que foi essa sua gestão no Primavera que revolucionou o clube, né? O clube que tinha uma condição um pouco menor, hoje já com a SAF, com grandes investimentos, mas você pegou a transição de um clube que estava ali bem decaído e foi evoluindo ele com o decorrer do tempo. Como que foi essa sua chegada no clube e esse desenvolvimento? Foi pelo trabalho da Liga. A gente começou em 2012, 13, a federação. Eu fiquei um tempo afastado da Liga, doutor. Aí os clubes foram até em casa e falaram, não, você tem que voltar, a Liga tá... Para organizar. Para organizar, você tem que voltar. Eu falei,
Aí eles falaram, não, nós pagamos salário. Eu vivenciei aquilo, eu sei que não tem condições de pagar, né? Mas graças a Deus já estava com a empresa, era outra empresa, a gente tinha um sócio, tudo. Já tinha condições de falar, tá bom, eu vou, mas uma condição é se filiar na federação, tá tudo legal. Aí fizemos isso no primeiro ano e aí a federação promoveu 2 campeonatos que chamava Seleções de Ligas. E nós montamos a equipe da Liga Municipal e fomos disputar e terminamos em terceiro lugar do Campeonato Estadual de Ligas. Aí por esse trabalho, e o trabalho que estava na Liga, né, um crescimento, a gente tinha 7 equipes no futsal, foi para 50, tinha 14 times, foi para 70 no futebol de campo, então proporcionou um ganho bom, né, para o município, porque isso é para o município, o esporte além de proporcionar saúde e tudo, é o entretenimento mais barato que existe, eu acho, assim, para a comunidade. Aí nós tivemos convite para ir para a Liga, para o Primavera, primeiramente como conselheiro. E como nós montamos uma boa equipe, 8 atletas desses, que era da seleção, foi integrar o Primavera. Para jogar profissionalmente. Legal. E por coincidência nós tivemos acesso, estava na segunda divisão, 2014 nós tivemos o acesso para a Série A3. Ok. Inclusive com um gol de um atleta que era desse time da seleção do amador, Ligas, né? que era amador, então integrou. Então, aí 2000 acabou o mandato do atual presidente, que era o Sérgio Trinca, e eu era, né, e tinha o presidente do conselho, que era o Tadeu, que veio a falecer. Aí teve eleição, aí o pessoal, unanimidade, falou, não, você é o novo presidente do conselho. E coincidentemente depois teve uma parceria com a empresa Magnus, e o presidente e vice era deles. E no meio de uma competição da Copa Paulista 2015, ele falou, não, amanhã eu não estou mais, vocês assumem a conta de vocês, eu não participo Abandonou mais. O barco. Pediu renúncia e saiu. Nossa. No meio da competição. A partir de amanhã a despesa é suas. E eu, como era presidente do conselho, automaticamente eu tinha que assumir, porque o presidente e o vice tinham renunciado. E começamos ali, cumprimos nossa obrigação de pagar todo jogador, não classificamos, mas cumprimos tudo. E veio 2016, o primeiro ano ali de gestão, realmente. Aí o governo federal lançou a lei Profut, onde obrigava todos os clubes a ter certidão negativa de débitos. E o Primavera não tinha nenhuma, né? Então, Tava devendo bastante. Então não tinha. Aí tentei, corri para adaptar, porque permitia o Profut, permitia o parcelamento, né? De você parcelar e obter a certidão negativa com efeito positivo. Para participar, né? Tinha que ter um prazo, né? Razoável. Não, mas se não tivesse, não participava. Não participava. Só que, aí a hora que eu fui puxar a documentação do clube, fui puxar tudo, quem estava responsável na Receita, na Prefeitura, já tinha morrido faz tempo. Nossa. Do Primavera. Então nós tínhamos que resgatar toda essa parte documental para poder ter acesso ao Profut. Procurei Caixa, procurei procurador. Falou, ó, pessoal, não dá tempo. A gente vai ter que optar. Eu, uma diretoria, alguns colaboradores, ó, nós vamos ter que optar. Ou a gente paga a dívida e vamos, né, disputar a competição para não ser rebaixado, ou automaticamente a gente já vai ser rebaixado porque a gente não vai conseguir disputar porque a gente não tem certidão. Aí todo mundo entendeu e falou, então vamos fazer a vaquinha, todo mundo que ia destinar para o campeonato, vamos destinar para pagar o governo federal. Para poder disputar. Para poder disputar. E fizemos isso. Mas daí deixamos claro para todos os torcedores, ó, nós estamos montando uma equipe para não ser rebaixada. Essa é a nossa intenção. Não tem dinheiro e essa é a intenção. E hoje você está no clube ainda, você é conselheiro e está ajudando. Isso. Aí nós, infelizmente, caímos em 2016. Mas não perdemos o trabalho de gestão. Eu lembro bem que alguns torcedores mais velhos falavam assim, era um pouco mais jovem, ele falava, também vai deixar o clube na mão de um moleque, vai dar isso, né? Mas isso nós não deixamos, né, a peteca cair, fomos lá de gestão, começamos a trabalhar e conscientizamos conselheiro e diretores. Falou, ó, eu sempre enxergo isso. Eu acho que não dá certa coisa quando você está errado. Primeiro a gente tem que acertar a nossa casa, pagar quem nós devemos, para depois as coisas vai fluir gradativamente. Com certeza. E conseguimos fazer isso. 2017 não veio acesso, 2018... Aí Deus nos abençoou, eu sempre falo isso, Deus nos abençoou, porque ninguém cotava o Primavera nem para o acesso, nada. E fomos campeão da segunda divisão lá, um jogo memorável lá em Ribeirão Preto. Isso foi qual ano? 2018. E com fato importante que nós tínhamos 10 meninos sub-20 jogando. Isso é uma falta que eu sinto no clube. Naquela época, o Primavera participava muito da Copa São Paulo. Hoje faz quantos anos que o Primavera não participa? 5, 4 anos? Desde 2020 foi a última que foi a gente que geriu. Aí nós fizemos um contrato de parceria.
e eles entendem que não é o momento, aí é questão de gestão mesmo, ele entende que eles têm que construir um centro de treinamento, a SAF, ter uma estrutura melhor para poder disputar a base. Eu já acredito que não, aí é pensamento, eu acho que Primavera acolheu muito e a gente conseguiu regularizar muitas coisas do clube através da categoria de base. Eu sempre falo, a gente não começa a casa pelo telhado, sempre é pelo alicerce. Ali. Então, a partir do momento que você tem uma base forte, você vai ter sequência. Aí 2018 foi campeão, com muitos jogadores da base. Aí 2019 nós fizemos uma ação muito grande de quitar todas as nossas dívidas trabalhistas que a gente tinha. E tinha bastante. Foi um trabalho... Não sou formado em direito, mas nessa aí a gente... De acordo. Nessa aí eu fui muito... Fazer bons acordos. Foi, bons acordos. E um detalhe importante é que eu falo que é coisas incríveis que aconteceram no Primavera. Nós chegávamos nos acordos, ele falava pro credor, nós vamos fazer um acordo, eu pago tanto para você. Não, beleza, assinava, chegava na juíza, não aceita. Nossa. Às vezes o trabalho não aceitava. O credor queria receber e ela não aceitava. E falei, acontece não vou. bastante. Tem muita empresa que fecha as atividades, encerra as atividades pelas questões trabalhistas. Aí eu não concordava com aquilo. Eu falei, não é possível, a juíza é muito poder para uma pessoa só, né? Sendo que quem é o credor está querendo, como é que pode, né? E começamos. Aí eu, através de conhecimento, fomos na federação. O presidente da federação me apresentou a desembargadora, Ana Paula de Campinas. Ela ligou para o juiz aqui, eu falei, atende e faça. Mandava os pedidos lá, ela mesmo assim não aceitava. Voltei na federação, o presidente, precisa de ajuda. Precisa de ajuda, não vai. Mas por quê? Falei, não, tá aqui os acordos assinados, o credor quer e ela não aceita. Mas porque era muito abaixo ou não? Era abaixo. Qual era o motivo? Alguns era abaixo, mas outros não. Mas era a forma de pagar, né? Era a forma de pagar. Assim, ele já estava esperando lá mais de 10 anos, sabia que não estava recebendo nada, é melhor. E o clube precisava resolver a situação. Precisava resolver. Aí, mais uma vez, fui lá e ele falou, espera, daqui uma semana eu estou com o ministro do trabalho. Aí ele foi em Brasília, de lá ele me ligou, estou aqui, a desembargadora Ana Paula está aqui, já expliquei novamente, ela está sabendo do caso, o ministro já pegou. No outro dia me ligou um outro juiz do trabalho de Jundiaí, eu expliquei, você pode vir explicar? Posso, peguei, né, companheiro de profissão, seu doutor Rogério Pontara, vamos lá, vamos para Jundiaí. Explicou, quanto tempo vocês precisam para fazer? Dá uma semana? Não, tudo bem, uma semana. Aí nós liquidamos todos os processos trabalhistas em um único dia, olha que de uma única vez, porque teve a boa vontade do juiz de entender que não tinha outra situação para aquilo. Claro. Aí liquidamos todos os processos trabalhistas. Aí continuamos jogando campeonato, 2019 A3, 2020 também A3, e veio uma parceria com o Deco e o Nenezini, que era um contrato de arrendamento. E 2021 tivemos acesso para a Série A2, 2022 tivemos a melhor colocação da história, né, do Primavera, né, colocamos o Primavera na melhor colocação que da história do clube, foi a melhor colocação, foi em 2022. Aí passou a ser SAF em 2023, hoje gerido, e a gente, como presidente do conselho, tem uma preocupação maior de garantir os direitos do clube, né, da associação, clube, Primavera e o patrimônio do Primavera. E agora o Primavera está invicto na Copa Paulista. Está invicto, já classificado com 3 rodadas de antecedência. Tá sabendo, hein? Primavera é o clube, clube nosso. E voltamos a jogar o campeonato de categoria de base, né, sub-11, sub-12, e depois vamos... A gente brinca porque lá do escritório dá pra ver o campo do Primavera. Então tem jogo, os meninos param de trabalhar, Zé. Como é que faz? Eu falo, tem que ter o entretenimento. Exatamente. E Eliseu, além do futebol, o Eliseu, empresário, atua no ramo de eventos e formaturas, é isso? Isso, eventos, formatura, casamentos, né? Faz debutantes, trabalhamos... Faz toda a gestão do evento. Toda a gestão. E eu comecei a trabalhar lá em 2001. Começamos a trabalhar com formatura, antes, né, somente colação de grau, depois passamos colação com baile, aí abrimos para casamento, formaturas e até hoje. Eu era sócio, né, com o Valderi e a Cristiane. 2020... Início de 2020 nós paramos a sociedade, cada um montou a sua, e por destino veio a pandemia em março de 2020. Então, aí evento não tinha mais. Separação de sociedade, sem poder trabalhar, Zé. Que complicou. Tinha que ter muita gestão para manter a empresa aberta, verdade. E graças a Deus conseguimos, e graças a Deus evoluindo cada vez mais a empresa e proporcionando, né? Eu falo sempre que a gente procura fazer evento para proporcionar encontro,
de família, né? Porque a formatura nossa, a primeira coisa que a gente fala para eles lá é família. É verdade. Se a família não estiver presente, não tem sentido você ter. Assim também é na campanha, não é verdade? Porque quando o candidato não tem a companhia, o apoio da família, o próprio eleitor fica com o pé atrás. Nem a família está apoiando ele. Sem Tem dúvida. alguma coisa errada, Tem não é alguma verdade? coisa. E aí bem- veio essa vontade da vida pública, então o senhor continua na gestão do Dos seus Primavera, tem os seus negócios particulares e agora vai está encarando esse desafio da vida pública. O que o senhor acha que dá para fazer mais pela cidade, além do que já faz aí pelo Primavera, com a ONG Formiguinhas também? E além disso, como que foi esse convite? Como que foi essa decisão do Eliseu de colocar o nome à disposição, um cargo eletivo em Indaiatuba? Primeiramente, antigamente eu já tinha tido esse convite, né? Lá pela Primavera, até pelo que a gente fez na Liga. Já tinha sido convidado para ser candidato a vereador. Mas eu sempre tive, né, uma afinidade grande com o professor Luiz Carlos, falecido, né, saudoso professor Luiz Carlos. Então eu me encontrava muito bem representado por ele, pela candidatura dele, né? Já tem bastante colegas que são vereadores, comum, né? mas eu tinha muita representatividade por ele. Então nunca me preocupei em nem eu vinha falar para mim, não quero, não é para mim. Aí, com o falecimento dele, nós tínhamos um grupo político, né, que trabalhou sempre em pró, né, da cidade também e da campanha do professor Luiz Carlos. E esse grupo veio e falou, Eliseu, você quer ser candidato? Eu falei, não, eu estou com um grupo, Mas que não o grupo quero. decidir, eu estou junto. Falou, mas se for você? Eu falei, eu estou com um grupo, que o grupo decidir, a gente vai caminhar junto. Ele falou, mas e sua família? Eu falei, então, o grupo decidindo, eu vou conversar com a minha família. Então, ele falou, então conversa primeiro, né? Então, conversei com a minha esposa, com meus filhos. Primeira reação da minha esposa, você já não tem tempo para ficar em casa, né? Você já não fica mais. Agora 45 dias na rua, não tem o que fazer. É sofrido, José. Vixe, Velho. qual é? A família reclama um pouquinho. Bastante. Bastante. E com razão, né? Com Com razão. Porque você se envolve até o pescoço, não tem como. Não Ainda tem como. mais na prefeitura, eu acredito que fica A tudo responsabilidade comprometido. é muito A responsabilidade grande, muito né? grande. Muitas É muito pessoas grande. para fazer gestão, é muito projeto para analisar, analisar recurso para onde demandar, E enfim. você se coloca à disposição da população. Esse é um fato. E não adianta você chegar no meio eleito e no meio do caminho e falar, não quero saber. Aí é uma gestão só, é uma eleição só. Não funciona assim. Se você tem que, de fato, dar para a população aquilo que ela quer, que é atenção. Especialmente a vereança, que está em contato no dia a dia. A vereança é o E a contato prefeitura direto. também. É diferente, por exemplo, do deputado federal, estadual, federal, que está longe daquele do eleitor. Mas o vereador e o prefeito não. É bem puxado. E com as redes sociais, eu acho que isso... Muito mais. Lógico, muito tem mais. os benefícios que aproxima muito o eleitor do Sim, candidato, sim. né? Que é inclusive Mas a cobrança é muito maior. muito exatamente. Que é inclusive um dos objetivos do podcast aqui é levar informação para o Sim, eleitor, para sim. cada vez mais ele sem poder dúvida. escolher com qualidade, sabendo o que está fazendo, em quem está Perfeito. votando. E as redes sociais aproximam muito o vereador da população e também são um canal de reclamações, de demanda, Claro. que você vai estar 24 horas aberto. Tem os leões virtuais aí. Não tem como deixar offline, Os haters, né? A rede social. E Leonélio, aí- você, uma curiosidade, né, Thalita? Você foi prefeito, foi presidente da Câmara, foi candidato a deputado por muitas vezes, foi político. Em 2010 foi sua última campanha. E desde então, não concorreu mais a nenhum cargo eletivo. Não mais. Como que foi essa decisão particular sua com a família de falar, olha, não quero mais concorrer a nada? Olha, eu não posso falar, porque você comete erros, sim, mas eu não posso falar que errei, porque tudo que eu fiz com prazer e eu tenho aí boas lembranças de tudo. Mas eu penso hoje que eu não deveria ter sido candidato a deputado federal em 2010. Tá? Penso hoje. E dei graças a Deus de não ter sido eleito depois. É claro que quando você Perde a eleição. Quando você está no auge, você quer ser eleito a todo custo. Mas nós passamos por uma fase muito crítica. Eu fiz perto de 80 mil votos em 2010. É muito voto. Naquela época, né? O partido que eu estava elegeu com 47.
Você trocou para concorrer por outro partido? O partido que eu fui precisava de 120. Nossa. Então, assim, há uma discrepância, né, nessa área eleitoral. É complexo isso. E eu de fato, fiz uma campanha no Estado, visitei o Estado todo e tal, e acabei não entrando. Mas aí, de fato, caiu a ficha que eu deveria sair fora da política. Tá? Até porque mudou, a questão política no país mudou. No país, no Estado, no município é sempre a mesma coisa, mas o foco, até então, você não distinguia o partido de esquerda e direita, não tinha essa briga, essa coisa acirrada, essa polarização. A partir daquele momento, começou a polarizar. Então, eu acabei me dando por contente de não ter sido eleito. Foi bom também, porque eu voltei às minhas atividades. Era importante, apesar de ser aposentado da Polícia Militar, mas eu precisava continuar trabalhando. Afinal de contas, né, eu estou desde 2000 aposentado. Nós já estamos aí com 24 anos de diferença, entendeu? E nunca trabalhei tanto quanto eu trabalho hoje, entendeu? Ou seja, a gente continua trabalhando, continua ajudando naquilo que é possível a população, mas também trabalhando, dando emprego, enfim. É a vida que segue. Do lado empreendedor agora. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo comenta que tem o bichinho da campanha eleitoral que pica e depois é difícil ficar longe. O senhor não tem saudade? Mas eu consegui sair. Saudade, sim. Saudade de tudo que é bom na vida, que você fez de bom, você tem saudade. Mas não assim com vontade de voltar, não. Isso não. Não tenho vontade de voltar para a política, não. Não pretende voltar. Hoje, é claro que eu gosto de apoiar, de acompanhar o que está acontecendo, mas não de estar interagindo diretamente na política. Então foi isso, basicamente isso que me afastou. É claro que para me afastar eu fiquei pelo menos uns 6 anos pensando, sem ir em festa de aniversário. Porque não tem como, senão você acaba sendo cutucado para voltar para isso, para aquilo. E graças a Deus a gente fez uma gestão interessante. Eu me lembro que quando terminei o mandato de prefeito, eu estava com 82% de aprovação. Então é uma aprovação alta, é interessante. Mas a gente fez o que fez e fez em prol da população. Acredito ter ajudado bastante gente, né, e me senti feliz por isso, e é o que importa, é a vida. E hoje você é empresário no ramo do agronegócio e de loteamentos. Quais são os principais desafios que você vê no seu dia a dia hoje como empresário que você tem que superar nessa trajetória que você tem hoje? Hoje, como empresário, o mais complexo do empresário é a questão... são os impostos. É muito pesado. A carga de imposto no país é muito pesada. É verdade. E tem uma parte que a gente acaba lidando também com a parte trabalhista. Se você tem muito funcionário, então você acaba... ter funcionário é uma maravilha. Graças a Deus eu me dou bem com todos os meus funcionários. Mas a carga tributária é muito alta, entendeu? Então é difícil. Os desafios são esses. Agora, faço o que eu gosto. Na parte rural... plantio de cana, a hidroponia, que eu adoro, cuidar das folhosas. A gente começou com uma brincadeira, no fim das contas virou um trabalho sério. Hoje a gente fornece para redes de supermercado, entendeu? Então tem um trabalho relativamente sustentável, né? No trabalho aí de plantio hidropônico de alface e rúcula, basicamente. E alface, rúcula e couve. Tá. E um pouco de criação de gado, que a gente ainda tem, e na área de loteamentos, que é que a gente, logo que eu terminei essa campanha de 2010, pública, a gente criou a empresa para cuidar de loteamento, que eu já fazia, eu já era sócio de uma empresa de loteamentos, saí em razão para não incompatibilizar a questão prefeito e interesses, entendeu? Mas aí, depois que eu saí, eu voltei a trabalhar e estou feliz com isso. E gosta? Gosto. Não quer ficar em casa? Não, de jeito nenhum. E agora, nos bastidores agora da política de Indaiatuba, apoiando o Eliseu.
para a candidatura à vereança? Sem dúvida alguma. Eliseu é uma pessoa nova que está aí com um leque aberto de possibilidade de trabalho e outra, já é conhecido, como você comentou agora há pouco, quem tem 30 e poucos anos de Indaiatuba conhece já é de Indaiatuba, né? Já é de Indaiatuba. Nós, da mesma forma, eu talvez tenha chegado aqui um pouquinho antes que ele, mas na época enfrentei uma campanha brava, forasteiro, entendeu? E hoje você não tem mais isso. Não precisa... É que a cidade de hoje mudou muito, né? Mudou Tem muito. muita Hoje, gente que se mudou para cá dos anos 2000 Nós pegamos para cá, Indaiatuba né? de 80 mil habitantes. Hoje Indaiatuba já está perto dos 300, já está caminhando para os 300 mil habitantes. Então, é uma cidade já cosmopolita, uma cidade que abraça as pessoas que trabalham, que gostam de trabalhar. E Eliseu, como está sendo essa experiência sua na pré-campanha? É novidade? Já acompanhava de perto o professor Luiz? Como que você está? Contando com esse apoio do José Onério, que traz uma carga também de responsabilidade, né? Mas eu falo que é boa. Quando o pessoal escolheu, eu falei, mas vocês têm certeza que é eu? Que assim, eu falava assim, eu gostava muito dele, que assim, é possível? Não é. Então tinha o sim ou não. Eu acho que a gente tem que ser muito transparente nessa parte, né? Eu já era muito disso, dá para fazer, legal, pode fazer. Não dá, não adianta, né, discutir, não tem... Você dentro não pode da legalidade, criar expectativas aonde vender um sonho, né? Não dá. Aí o pessoal escolheu e eu falei isso. Ele falou, não, mas... Aí até um amigo meu falou bem isso. Eu falei, Eliseu, você fala que você não serve, que não é da política. Mas eu acho que é isso que está carente do município, né, da população. Ninguém quer mais o político de antigamente. Todo mundo quer um político novo. Você tem que se modelar a política. Eu falei, então, vamos encarar, né? Pessoas comuns, né? Fazendo em comum, então vamos lutar. Aí a família aprovou, vamos lá, vamos junto? Vamos. Tempo já era normal, a gente que trabalha com evento não tem muito isso, né? Você acorda às 7 horas, vai dormir 4 horas da manhã e no outro dia já está de novo fazendo, então não tem problema. Às vezes se encontra no café da manhã, isso. Eu falo, graças a Deus, preguiça a gente não tem, eu gosto de trabalhar, que eu falei, eu gosto de estar nativa, trabalhando e ver isso. E essa transparência eu acho que ajuda muito nesse quesito. Muitas das pessoas que me conhecem sabem essa postura que eu já tenho, né? E no meio de futebol, muita gente falava, futebol tem muito trampico, tem... Aí eu não presenciei, porque assim, não sei, para falar que nunca, uma vez só eu tive antes de ter esses negócios de aposta que tem hoje, lá atrás existia, veio uma pessoa, veio procurar, indicada por uma outra, vai lá e fala lá com ele. Nossa. Para deixar o gol acontecer, isso? Não cheguei nem a escutar. Eu entendi. sei que a hora que ele abriu a boca, eu falei, aqui não. Fazer o seguinte pra você, como é a primeira, eu não te conheço, nem isso, eu vou te dar o direito de você ir Benefício. embora. Na próxima eu chamo a polícia para você. Nunca mais eu tive. Então, porque assim, é tudo postura. Se eu já abro, escuto o que ele tem, Com certeza. que valor ia oferecer, eu não cheguei nem a escutar, né? Eu já falei então a próxima, eu chamo a polícia para você, te denuncio, eu não quero você aqui mais. Se eu ver você no clube, você pode ter certeza que eu vou pedir pro porteiro e o outro não permitir sua entrada aqui. Se eu ver você conversando com algum jogador, eu vou chamar a polícia para você. Então aí... Depende do ambiente. Se você proporcionou um ambiente desse, você pode ter certeza que esses não vai ficar ao redor de você ali, porque sabe que vai ter uma postura diferente. Então, na política foi isso. A gente foi, o pessoal vem. Eu estou tendo uma experiência legal e muito aberta, porque eu continuo sendo eu. Né? Esse dia mesmo eu peguei né, nessa atendimento, visita, a pessoa, é engraçado até contar. Ela falou, eu quero operar. A mulher falou, não, eu preciso operar, eu quero operar. Eu falei, tá bom, a senhora tá na fila. Não, mas o médico não quer me operar. É uma decisão médica, né? Eu falei, mas a senhora acha que é um político que vai decidir que a senhora vai, né, vai ser operado ou não? Vou fazer um requerimento. Então, o máximo que a gente consegue aconselhar a senhora é procurar outro médico. Mas a decisão é médica, ele que estudou para isso, não vai ser né? E nisso aí até o marido falou, rapaz, gostei de você. Ganhou meu voto, você já tem aqui minha família. Porque... Isso é importante que se diga, porque realmente tem muitos candidatos vereadores e muitas vezes os próprios candidatos, a gente acompanha as campanhas, eles não sabem nem o que eles podem, o que eles não podem prometer para a população. Claro. E aí fica nisso, a falta de transparência, a população acredita que pode, que só depende do vereador para ela conseguir uma cirurgia, e aí depende de você ter acesso à prefeitura. Por isso que nós comentamos muito que a Câmara tem que trabalhar junto com o prefeito
o prefeito tem que estar Sem na dúvida, Câmara. sem dúvida. Somar esforços realmente, né? E a população às vezes não tem essa consciência e muitas vezes o político não leva essa consciência pro eleitor. Na saga de quero voto, se esquece dessa essência que você traz desde lá de trás e que é muito importante e relevante no cenário. E tem que ter, você tem que ser transparente, né? Com certeza. Não pode, né? Claro. Dentro da legalidade, você vai... É o que eu sempre falo para ele, ó. Se tiver dentro da legalidade, você vai ter um representante que vai brigar por você. O que eu posso prometer para você é trabalho e dedicação. Isso eu posso prometer sempre para você. Não vai faltar esforços. E falando na tua campanha, quais são as suas bandeiras? Eu montei Continuar no né, esporte? nós montamos um tripé assim que eu acho que é muito interligado entre um e outro, que é esporte, educação e saúde. Comprovadamente já é cientificamente comprovado que cada R$1 que você investe no esporte, você economiza 4 na saúde. Então acho que é um tripé muito. E a educação também. A educação, eu acho que quando você tem, e isso a gente vivenciou muito lá no Primavera, meninos que não queriam estudar de jeito nenhum. E é lei estadual. Ou você estuda ou você não joga futebol. Isso é importante. E é estudar, não é frequentar a escola. É tirar nota. Tem até aquele filme muito famoso, Coach Carter, né? Que é dos jogadores lá, que o treinador fecha o ginásio enquanto não tirar a nota. Isso é muito importante. Perfeito. Tem que ser. Para o desenvolvimento das crianças. E se perde muito talentos, uma que é isso, porque a pessoa quer passar a mão, né? Aí a hora que chega na sua fase 18, 19, o cara começa, né? Se ele tiver um talento bom, vê o futebol como, né, a salvação da família, entra um recurso financeiro, mas não sabe administrar aquilo, aí tem alguém já lesando ele, né, porque ele não se preparou para isso. E hoje o futebol, como esporte, como um todo, é muito complexo. Se ele não tiver um estudo, né, uma certa inteligência ali, até para treinar ele não consegue mais. Porque é tanta tecnologia envolvida também no esporte. Sem né? dúvida. A estratégia de jogo mesmo, né? Demanda um raciocínio. O treinador fala, eu quero lógico. você no extremo. Ele não sabe o que é o extremo. Então, a educação é atrelada. E cientificamente também é comprovado que o praticante do esporte, ele retém 15% a mais na educação, né? No ensinamento, ele consegue reter 15% mais de atenção. Então, acho que esse tripé, além do benefício, né, de combate a drogas, evita, porque ali no Primavera a gente sempre teve... A base de tudo é transformar cidadão. Se ele vai ser um bom atleta, se ele vai virar um atleta de futebol, ganha sustento ali através do futebol, ótimo, maravilha, conseguimos um plus. Mas primeiro é ele ser um bom cidadão. O Primavera atende desde pequenininhos? Hoje, quando nós assumimos lá, não tinha, né, nós criamos ali, atrás do gol, ali na rua 24 de maio. É a arena, né? A arena ali era um rapadão, um matão, né? E a gente criou a Arena 77, junto com o professor Luiz Carlos. E agora tem o Baby Foot, então deixa de 6 anos. Eu falo assim, Zé, quando eu tô meio estressado, tô isso, aquilo, eu já tenho meu refúgio. Eu vou lá assistir o Baby Foot. No Baby Foot. Que é a maior inocência. Que é só alegria. Nossa, é a maior inocência que tem. A que inocência, vai lá brincar. Tem hora que a bola tá lá no canto, eles estão brincando de pega-pega desse lado. Parece um formigueiro, né? Todo mundo em cima da bola. Não tem coisa melhor. Então é alegria. Mas tem um comportamento que tem que se mudar sempre. É dos pais, né? Uma cobrança excessiva. Então ele tem que entender. Mas o esporte, para essa questão de obedecer regras, Hierarquia, fundamental, disciplina, é muito, muito interessante. Muito. Você pode ver que... Formação. Mas tem muito lado também que tem que trabalhar a família. É o que a gente trabalhava também no Primavera. Porque o pai, antigamente, né, o pessoal mais antigo, o pai falava pro pai que queria ser jogador de futebol. Isso é profissão de vagabundo, você não vai... Quem é os mais antigos sempre fala isso, né? Hoje não, hoje o pai já vê a minha aposentadoria. Meu filho se joga bem a minha aposentadoria. Mas hoje um jogador mediano ganha-se muito dinheiro, né? Antigamente o jogador de destaque ganhava-se pouco dinheiro, então... Mudou o foco. Mas isso é 2%. É difícil. 96% ganha até 2 salários mínimos. Então, por isso, da importância de você transformar ele em um bom cidadão. E um bom cidadão. É a Porque base. senão o atleta é uma profissão, né? Vai ter os bons e os ruins, é normal. Mas você tem que formar um bom... E eu acho que essa ferramenta de inclusão, né? Eu tiro por mim, né? Quando saí lá do Grêmio, eu nunca tinha pisado num ginásio, né? Pisei lá no ginásio da Teju, já estava realizado. Perdendo o jogo de um monte, estava realizado. Estava feliz da vida. Estava feliz da vida. Então, imagina, né? Ali o futebol não tem essa distinção se é filho de médico, se é médico, se é juiz. Não importa. Todo mundo igual. Todo mundo igual. Verdade. E voltando um pouco para essa essência mesmo, ainda mantendo aqui a nossa conversa na essência, eu vi uma das entrevistas do senhor, me corrija se eu estiver errada, que tem uma frase que era conquistar o sucesso sem perder minhas raízes.
É isso? O senhor ainda mantém, ainda traz isso na sua vida? Sim. Volta para Santa Cruz da Esperança ou Com já certeza. ficou em Indaiatuba? Não. Como que tá isso? Eu primeiro ia, com certeza, por conta dos meus pais, que ficaram por lá, né? Hoje são falecidos, mas como eu criei raízes, então eu vou praticamente toda semana, eu dou um pulinho lá. Toda semana? Olha Nem só. que for para fazer um bate e volta. Que legal. Quanto fica distante daqui de Indaiatuba? 250 quilômetros. 250 quilômetros. E, Onério, quem conhece o senhor sabe da sua espiritualidade, da sua relação com Deus. E isso fez com que você se tornasse um político que realmente ajudasse o menos favorecido? Como que foi essa sua relação com o menos favorecido à época que estava à frente da prefeitura? Bom, isso vem de berço, né? Vem de casa. Os meus pais sempre foram acolhedores. Eu me lembro de quantas famílias moraram com a gente durante essa nossa trajetória aí, que precisava de ajuda, meus pais acolhiam e acabavam morando com a gente mesmo, morando ou numa casa do lado, ou morando dentro de casa, enfim. Então a gente já tinha essa tradição e a tradição de ajuda às instituições, desde lá também. A Casa de Menores, a APAI, da região. Hoje, por exemplo, a gente tem um trabalho lá na região daquela região de Ribeirão, a gente tem um trabalho junto às APAIs. E aqui, sem dúvida alguma, aqui em Indaiatuba também, dentro do possível, a gente, é claro que faz essas ajudas necessárias. E as instituições, aqui o Farol, a Formiguinha, sempre nós temos instituições para serem acolhidas, o educandário, e isso é extremamente importante. Legal. E outra questão de religiosidade também vem de berço, né? Vem desde o princípio. Hoje eu não tenho essa questão de religião definida, né? Mas eu comecei a minha vida sendo seminarista com 10 anos de idade. Eu fui para o seminário, eu tinha 10 anos de idade. Nossa. Entendeu? E, então, eu fiquei 2 anos no seminário, dos 10 praticamente aos 12, 1 ano e meio, mais precisamente. Tá? E de lá para cá, sempre pesquisando, estudando a questão da espiritualidade. Então, eu gosto muito disso. Nos sustenta. Eu gosto muito Exatamente. disso. É a fé que nos sustenta. Thalita, passou rápido nossa sessão de hoje, Boa muito sessão, bom. nem Nossa senti. Senhora. Passou rapidíssimo. E para terminar, nós temos umas rapidinhas. Então, uma pergunta bate pronto. O Diogo vai perguntar, primeiro para um, depois para o outro. O que vier à mente, a gente espera de vocês. Vamos começar aí com o Eliseu, né? O Eliseu é o nosso candidato a vereador em Indaiatuba, pelo MDB. A primeira pergunta, Eliseu, seria assim: qual foi o dia mais feliz da sua vida? É claro, tirando o nascimento dos filhos, mas um momento que você lembra, assim, que foi bem feliz, que você guarda na sua memória aí. Eu acho que não tem como, eu acho que mais recente é 2018. O acesso. O acesso e o título, porque lá em 2016, quando a gente caiu, né, você ouviu muita coisa de algumas pessoas, e até pessoas próximas, e ali Deus, né, se engrandecer e deixar ser... Além do acesso, fruto de um trabalho, né? E além do acesso, você ser campeão, né? E campeão numa situação totalmente adversa, assim, no campo, lá próximo das terras de origem do Zé Onério, lá em Ribeirão Preto, jogando contra o Bafo, lá o comercial de Ribeirão Preto, 12 mil pessoas em campo, ele jogando pelo empate, nós perdendo o jogo até os 45. Nossa, foi uma situação... Se eu contar a história, a maioria não acredita, mas quem estava do meu lado acredita muito, porque estava do meu lado. E virou em 5 minutos o jogo. A gente, como, né, era presidente tudo, e tinha camarote, tinha tudo que podia ficar, mas eu nunca fui de ficar no camarote, ficava na torcida junto com a gente ali, né? E tava lá, nós tava na torcida. Aí deu uns 40 minutos, começou o pessoal da federação chamar, ó, vamos que vai ter a cerimônia de premiação, tudo. Eu falei, não, calma, tá tempo, falta 5 minutos. Aí deu os 45, ele veio de novo, ó, não, agora tem que ir, isso aqui. Eu falei, tá bom, vou ir, mas calma que nós vamos empatar o jogo. Eu falei, né, então vamos indo. Aí chegou no final, tem uma falta lá e tem um escanteio, falou, ó. Ele falou, vamos entrar. Eu falei, calma que vai sair nosso gol. E saiu o gol. Foi incrível, assim, saiu o gol, empatamos, porque eu tinha uma convicção comigo assim, se a gente vai ser campeão, não sei, mas que a gente não ia perder o jogo, eu tinha, né, era crente em mim que a gente não ia perder o jogo, estava convicto a isso, que nós não ia perder o jogo. E tá bom, aí já empatou, eu falei, agora eu já vou.
Aí teve uma outra falta no meio de campo, 1 minuto e 30 depois. Nós fizemos o gol aos 46 e 47 e 30. Nossa. 1 minuto e 30 depois, e eu já estava no portão ali do acesso para entrar para coisa. Eu falei, calma que nós vamos fazer o gol. E fizemos o gol. E saímos comemorar, aí chegou o outro, né, o torcedor. Mas só subia um ou subiu os dois? Subiu os dois. Para nós já tá. estava feita a festa. Aí fez o gol, saímos comemorando todo mundo. Aí eu cheguei comemorando, aí o outro chegou e falou, não empatamos o jogo, né? Eu falei, não é possível, jogo ao vivo não tem o replay, né? Eu vi 2 gols. Aí ele falou que tinha empatado, eu falei, não é possível. Ele tá mais tava emocionado, mas nem tanto, né? Aí eu fui no diretor do comercial, que é amigo, tudo, eu falei, tá 2-1, né? Ele falou, não, 2-1. Aí logo em seguida acabou o jogo, entramos, fizemos. Foi aquela festa. Foi aquela festa, né? Quem tava lá não tem. Eu falei, é jogo memorável que entra pra história, né? Legal. Então ali é uma felicidade imensa que eu acho que só que vivenciou aquilo lá que sabe, né? Porque aos 40 minutos, já fala contar a vitória antes do tempo, dá isso. Dá azar. Torcida adversária. No microfone, falou, a carreata vai sair daqui, nós vamos até o Pinguim. Isso aqui já tava tudo trio elétrico, tudo. E o diretor dele tava lá já com as camisas, campeão, entregando, fechando, isso aqui ele virou. Mas, inclusive, eu sou amigo do presidente lá até hoje, porque ele falou, legal. Qualquer um dos dois. Eles estão bem ou não? É um time que tá indo? Tá um pouco, nós estamos mais evoluídos que eles. Isso é muito bom. E você, Zé, qual que foi o dia mais feliz da sua vida que você lembra, assim, que marca Diogo, as suas memórias? Eu sou um cara feliz, eu não posso dizer de dia específico, não. Mas assim, nós tivemos N dias específicos. Conte um pra gente. Formatura, eleição de prefeito, nascimento das minhas filhas, do meu casamento, tudo foram dias extremamente felizes. Mas eu penso assim que eu me considero uma pessoa feliz. Legal. Me considero uma pessoa realizada e feliz. É claro que isso não empana o brilho de você cada vez mais poder procurar situações para você continuar feliz e tornar outras pessoas felizes. E agora invertendo, começar com o Zé, o mundo precisa mais do que, Zé, que você acha? O mundo precisa de compreensão. O mundo precisa de que as pessoas sejam mais fraternas. Hoje não se concebe você ainda falar em guerra. Isso é verdade. Irmão matando irmão, isso não se concebe, entendeu? Então o mundo precisa de paz, precisa de irmandade, de compreensão, de fraternidade. E você, Eliseu? O mundo precisa do quê? Acho que é muito nessa linha que você falou, eu acho que é Deus no coração. Acho que as pessoas fugiu muito, né? Independente de religião, acho que é Deus no coração. Acho que com ele, eu acho que você vai alcançar isso, né? A compreensão, a paz necessária. E agora, para encerrar, né? Não, tem mais um. O meu co-host. É que nós fazemos as mesmas perguntas para verdade. todos os convidados. Falta uma. Ele tá fugindo do script. O Eliseu agora. Se você tivesse um pedido para ser realizado, qual que seria? Só pode um. Eu acho que no momento atual, eu acho que é mais paz mesmo paz no mundo. E você, que reflete Zé? em tudo. Reflete em tudo. Hoje a paz é extremamente importante. Não tenha dúvida que nós precisamos, como eu disse, a questão da fraternidade, então nós precisamos de paz. Que o mundo, que a gente se realize entre irmãos, de fato, que somos. Hoje as nações disputam. É uma condição que a gente não consegue nem imaginar. Não consegue imaginar. Então não tem sentido. Você ser patriota é uma coisa, mas você ser contra as outras pessoas é totalmente diferente. Então, a melhor coisa que tem é você andar pelo mundo e você ser recebido por todos os povos da forma tranquila, que somos irmãos. Então é paz. E a mensagem final, começar com o Eliseu. Eliseu, onde você se vê daqui 5 anos? 5 anos, É difícil. Eliseu. É isso aí. Eu acho que engajado, né, cada vez mais por uma Indaiatuba e um país melhor. Eu acho que a gente tem que, independente das dificuldades que a gente vai ter, mas engajado nisso, em buscar. Eu sempre falo que, como o Zé falou, eu também me considero uma pessoa muito feliz e muito realizada. E eu acho que a paz, a gente buscar cada vez mais dentro de si e mostrar isso para o outro. Tanto que
a escolha do nome da empresa minha, Harmonia. Foi em relação a isso, que eu falo legal. assim, não tem como um evento acontecer se todos nós estivermos em harmonia para que a coisa aconteça. E você, Zé? Eu daqui 5 anos? Correndo no Parque Ecológico. Olha que beleza. Entendeu? Com bastante saúde. Trabalhando com bastante saúde e com bastante amizade. Legal. Legal. Então essa foi nossa sessão. Mais uma vez quero agradecer o convite. A gente sabe que essa época já de campanha é corrido para todo mundo. Quem está engajado, apoiando nos bastidores, mas também quem está fazendo campanha. Então, obrigada. É uma honra para nós tê-los aqui com tanta experiência. Obrigada mesmo pelo tempo de vocês. E obrigada, meu co-host. Essa foi mais uma sessão. Obrigada a você pela audiência. Nós estamos aqui no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Pessoas, então essa foi a nossa 6ª Sessão Aberta. Obrigada pela sua audiência. Nos sigam aqui no YouTube, Sessão Aberta, no Instagram, @sessão_aberta. No Spotify, nós temos o canal lá, em todas as maiores plataformas de áudio e vídeo. Obrigada pela sua audiência. O meu Instagram pessoal, @ThalitaPazzi. E o meu, @Diogo Passos Fernandes. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer a oportunidade que aqui está com vocês, desejar sucesso para o Eliseu, né? E que vocês possam continuar com esse trabalho excelente aí, que é de informação. Isso é extremamente importante. Um abraço a todos que nos ouvem e nos assistem. Agradecer a Thalita, Diogo, a todos que acompanham, né, Sessão Aberta. Um prazer estar aqui. Tomara que esteja aqui depois para frente, como vereador já, para mais um bate-papo desse. Deixar meu Instagram também, @EliseuMarques96. Acompanhem e se dediquem um pouco ali a nos ajudar nessa trajetória.